Tá gravando agora para vocês, né? Estou muito feliz com as notícias, especialmente a Pauli, que conseguiu fechar um contrato. E fico feliz de você estar conseguindo enxergar esses tempos de celebração, né? Porque é muito importante que a gente não viva essa vida no fluxo da sobrevivência, né? Nós merecemos a supervivência e é por isso que a gente está aqui também, para construir essa história juntas, né? Fred cuida mesmo aí da saúde, dá esse tempo para curar, né? De vários. E isso serve para vários aspectos, né? Dá o tempo de cura que a gente precisa. Não queria atropelar esses processos, mas tem uma frase que se atribui a Clarice Lispector, mas eu não tenho certeza ainda se é dela. A Fred pode me ajudar. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Por que eu vou começar essa conversa com vocês hoje falando sobre isso? Porque às vezes a gente entra num fluxo de aceleração muito grande, sim, e a gente precisa evitar isso. Mas há também momentos em que a gente tem tudo o que a gente precisa para avançar e a gente não toma a iniciativa, não assume o protagonismo desse avanço. Então, não tenha pressa, faça respeitando o seu ritmo, faça respeitando o seu contexto, a sua história, mas não deixe que o desconforto se torne confortável, se torne o seu lugar. Porque eu não acredito nesse negócio de zona de conforto, não. Eu acredito muito na zona do desconforto, né? Que a gente passa por muito perrengue para dizer que é uma zona confortável, né? Mas às vezes o desconforto e os desafios são tão grandes que é como se você tivesse com as mãos e os pés presos e você não consegue avançar. E aí é o momento de você descobrir qual é o pequeno passo que você pode dar na direção daquilo que você deseja, ainda que na sua cabeça seja muito pequeno. O que você pode fazer para sair desse lugar do desconforto, né? Então, eu queria que a gente começasse com essa reflexão para você olhar para si e entender, poxa, será que eu estou empurrando com a barriga, sabe? Empurrando alguma coisa, alguma decisão, alguma ação que eu sei que eu posso fazer, que eu preciso fazer, mas que por uma série de questões, né? Autoconfiança, por achar que não é capaz, por uma série de coisas você não faz. Será que tá rolando? E aí? E aí eu começo a perguntar: como é que foi o exercício do propósito? Quem conseguiu fazer o exercício? Consegui fazer hoje, finalizar hoje. Como é que foi, Ive, para você fazer esse exercício? Ah, teve algumas questões que eu acho que principalmente o final ali, que foi um pouquinho, para ver um pouquinho mais, mas foi bem interessante pensar porque aí no final eu até pensei, pô, tem um negócio que fica na minha cabeça que eu gostaria de fazer, e que só, e assim, um projeto, sei lá, que eu nunca nem escrevi no papel, mas é um projeto, uma ideia há muito tempo, e aí isso me veio, sabe? E eu acho que é isso, né? Às vezes a gente perceber as coisas que a gente gostaria de estar mais fazendo, mais ali em contato, Uhum, e não tá fazendo, né? No meu caso, por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito de fazer era poder viajar, principalmente assim, no Brasil, e me conectar com manifestações culturais, assim, e tiver uma troca de conhecimento musical e de dança, assim, do tipo assim, eu até pensei, poderia ser numa van, mas eu não sou muito, tipo, não, por exemplo, eu não não sei dirigir na estrada, assim, nunca dirigi na estrada. Eu sei dirigir, mas eu não tenho dirigido, porque eu acabo não mais fazendo isso. Mas, enfim, tipo, tem esses obstáculos, né? Mas eu fico pensando, eu gostaria de estar numa van e eu faria uma discotecagem, umas trocas, assim, de conhecimentos, de uhum, experiências culturais e musicais, e isso ficou, meio que voltou na minha cabeça, assim, sabe? uhum.
Tem um site, eu esqueci o nome do site agora, onde nômades trocam estadia por serviço. Você já viu isso? É WordPack, né? Eu já Tem vi WordPad e tem Couchsurfing também. Eu acho muito Tem vários. interessante. Uma amiga fez esse tipo de nomadismo, né? Utilizando esses sites. E ela falou que é muito interessante. Às vezes a gente não faz esse tipo de coisa por, não tenho grana suficiente. Talvez você não consiga fazer isso numa van, e ok, mas você pode fazer isso em diferentes lugares, oferecendo seu serviço de discotecagem, de design, né? Uhum. Em lugares que te permitam fazer essa pesquisa, esse mergulho mais, né, mais cultural. Você trabalha online, né? Você trabalha Trabalho. remoto. Às vezes eu vou presencial, mas basicamente é uma vez por mês, assim. Então dá para você organizar, passar 15 dias de repente viajando a cada Hum, tempo, né? E hum, conciliar a sua agenda. Isso não é uma coisa que vai sim. te fazer gastar muita grana. E você pode até economizar uma grana, inclusive, né? Utilizando esse Uhum. tipo de serviço. E você, E é Fred? legal, Você. Desculpa, pode não, eu falar. ia falar que eu já meio que experienciei parecido, assim. Tem uma amiga que faz um pouco isso, que ela é DJ. E aí uma vez, e ela tava aqui, veio passar um tempo na Ilha Bela, né? E ela fez uma permuta, né, com o hostel. Uhum. E aí eu fui para visitá-la, do tipo assim, vou aproveitar que você tá aqui, porque ela mora, acho que é em Recife. Vou aproveitar que você tá aqui, vou te visitar. E no final eu acabei fazendo o mesmo esquema. Eu toquei lá no hostel e fiquei na hospedagem, tipo, por essa permuta. Então, é realmente legal você ter falado isso, porque eu já tinha pesquisado sobre isso quando eu não estava meio que trabalhando, assim, mas é legal voltar, né? Tipo, Voltar retomar essa isso. ideia, porque se isso voltou em algum momento, no momento do exercício, de repente é algo que é importante para você, né? Uhum. Beleza. E você, Fred, conseguiu fazer esse exercício? Você falou que tinha terminado, né, da outra vez? Na outra aula? O propósito, sim. O do propósito. Como é que foi fazer esse exercício? Nossa, foi legal. Foi legal. Eu acho que dei uma travada, assim, e aí eu fui falar com minha esposa sobre, né, o exercício que eu tinha para fazer. E aí ela ficou, nossa, mas tem tanta coisa que você faz e faz bem, né? Ó. Tipo, tem tal coisa, tem tal coisa. Mas eu faço porque eu gosto, né? Não é nada. Mas é uma coisa, tipo, não é que não é nada. E fui escrevendo, né? E aí foi bem interessante. Eu acho que no processo também de identificar que tem coisas que eu faço que eu falo isso, não é nada, eu faço porque eu gosto. Mas que não é só nada, né? Essa questão de valorizar também as coisas que a Uhum. gente faz. Aí foi interessante nesse sentido de fazer, né? E aí eu acho que conectando também lá no final, né, o motivo, a vocação, também foi muito interessante. E depois o próprio boicote, né, o que pode ser útil para o mundo, é tipo, mas o mundo não vai mudar nada, né, com isso. E é tipo, talvez o mundo não, mas uma pessoa, né, também é o mundo. Aí eu acho Uhum. que é interessante isso a gente não precisa entrar na ansiedade de não vai mudar nada no mundo, então não é útil porque não é isso, né? Às vezes é uma coisa pequena, e essa coisa pequena vai se espalhando. Aí eu acho que foi interessante pensar assim. Legal. E é muito, eu gosto muito quando vocês compartilham essas impressões, porque o objetivo desse exercício é justamente fazer com que você entre em contato com pensamentos, e comportamentos que te fazem, colocar para baixo, desvalorizar, subvalorizar talentos, habilidades, né? E ao mesmo tempo entender o tanto de coisa que você pode utilizar, principalmente para negócio, inclusive. Tem habilidades que a gente tem e que a gente não coloca em foco quando a gente vai fazer, por exemplo, um posicionamento nas redes sociais, que é, como eu falei na aula passada, né?
é o nosso marketing. O seu posicionamento nas suas redes é o seu posicionamento da sua marca, de você como marca, né? Então, é muito interessante a gente começar a observar isso, quais são as palavras que você usa quando você fala sobre as coisas que você ama, né? O que está sempre presente, qual é a energia gerada nessa ação. Por exemplo, eu falei lá, cozinhar. Ai, Tati, mas eu não vou abrir um restaurante. Não é sobre isso. É sobre o que você pode gerar fazendo o que você quiser fazer, qualquer coisa que você estiver fazendo, que vai trazer esse mesmo acolhimento, essa mesma sensação de alimentar uma pessoa, de servir uma comida, de preparar uma comida, sabe? Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Então, não é simplesmente a ação em si, mas qual é o sentimento, qual é a emoção, qual é a transformação que você quer gerar no outro através dessa ação. Então, acho que é importante a gente ter isso presente. E aí, eu deixei a Pauli por último para falar, porque a Pauli já fez esse exercício comigo, já, né, Pauli? Como é que foi olhar para isso de novo? Mudou alguma coisa? O propósito ali forte ainda? Como é que você viu isso acontecendo enquanto você fazia o exercício? A primeira coisa que eu identifiquei e que foi muito curioso é como o propósito dificilmente ele sai do eixo, assim, né? Tipo, não é isso mais, agora é outra coisa totalmente diferente, assim. Ele comigo, ele foi se moldando, né? Então, quando eu fiz lá em 2020, o meu propósito era fazer com que as pessoas plantassem comida, que as pessoas tivessem suas hortas em casa. E agora o propósito é que as pessoas tenham uma vida mais sustentável, que as pessoas tenham uma vida mais conectada com a natureza a partir do cultivo e do plantio de plantas. Então, ele se moldou ao longo desses quase 4 anos, assim, né? E foi legal observar isso, porque às vezes a gente entra nesse lugar de diminuir os nossos propósitos, de diminuir aquilo que a gente faz, de achar que não vale a pena seguir o propósito. E quando você vê que não muda, você nasceu para fazer aquilo, para falar sobre aquilo, para trabalhar com aquilo, te impulsiona, né? E aí, mesmo hoje, por exemplo, trabalhando da forma como eu vou trabalhar, eu vou falar justamente sobre o que é meu propósito de vida, que é a sustentabilidade, que é estar imerso a algo que é natural e cultivar e preservar isso, né? Então foi bem legal, assim, rever e ver que ele se moldou apenas, mas que o propósito é propósito mesmo, sabe? E é uma coisa que eu sempre falo, né? Que a essência do propósito, ela tá ali, ela nasceu com você, ela foi moldada e potencializada pelo contexto que você vive, pelas experiências que você teve. O como você vai colocar o seu propósito para rodar vai mudar, porque você é uma pessoa que também está em constante movimento e transformação, mas a essência tá ali. E é isso que você precisa agarrar com unhas e dentes para utilizar isso como filtro para suas escolhas. Então, se tem lá algo que uma proposta de trabalho, por exemplo, no caso da Pauli, tá, já falo contigo, um beijo, boa noite, meu amor. No caso da Pauli, né, que está ali totalmente conectada com sustentabilidade. Se uma empresa, vamos lá, uma empresa bem poluente, me fale aí, uma empresa bem poluente, bem braba, me traga A aí Vale. a Vale. A Braskem. Vale. Hã? Eu falar talvez a Braskem, mas o Vale Olha também lá. tá. A lista é gigante, né? Vamos ver uma Uhum. lista gigante. Por exemplo, eu vou bem no. Uma empresa. Vai lá, eu vou na Vale, porque senão meu exemplo ia ser muito bizarro. A Vale contrata a Pauli para falar sobre sustentabilidade e para meio que mascarar ali todos os problemas ambientais que ela gera. Se você aceita, Pauli, Não consigo, não consigo. os dinheiros, ó, não tá, dinheiro tá difícil. Mas a Vale te fez essa proposta.
Já apareceu essas árvores, eu não consigo, assim, eu não consigo. É impressionante. Gente, eu fico me sentindo. Aí sim eu provo para. Eu acho que aí eu vou provar para mim que eu sou uma impostora. Vou falar, Pauline, Mas você tem é uma uma impostora. coisa, tem pessoas que têm um nível de consciência, um nível, eu não vou nem dizer de ética, não, mas um nível de consciência que não está muito ligado, conectado com esses valores, e que vai aceitar, E né? tá tudo Porque bem. ela precisa da grana, é sobrevivência, tudo bem. Mas internamente ela não vai ficar feliz, ela vai adoecer. Ela pode fazer, ela pode assumir isso porque é uma questão de sobrevivência. E eu digo isso porque muito se engana quem acha que viver do propósito é fazer só o que gosta. Não é. É fazer, viver na, né, paz e amor. Não é. Viver do propósito, trazer o propósito mais presente para a tua rotina. E propósito não é trabalho, mas tem pessoas que têm realmente a possibilidade de agregar, né, o que ela faz, né, o que ela faz bem, o que ela ama fazer, pelo que ela pode ser paga. Então, a ideia é trazer muito mais daquilo que te move para a sua rotina, seja em termos de hobby, em termos de atividade fora de trabalho, quanto no trabalho, porque a gente passa muito tempo no trabalho, né? A gente passa muitas horas no trabalho. Se você conseguir conciliar, maravilha, tá? Mas o mais importante é você perceber a essência do seu propósito. E é para isso que a gente está aqui. Maravilha, Paulo. Fiquei feliz aí de. É o case que comprova a minha tese, olha lá. E você, Ká, você conseguiu rever o seu exercício? A Karina também já fez esse exercício comigo. Adoro saber de vocês como é que foi rever isso. Olha, eu revi a aula, mas eu não revi o material. Uhum, Mas referente ao meu propósito, enquanto fui assistindo a aula, eu também fui pensando, o meu propósito é muito ajudar e cuidar do próximo. E quando uhum. você está agora falando sobre a Pauli, sobre empresa, eu fiz entrevista não tem problema de falar nome de empresa aqui, né? Não. Eu fiz entrevista na XP e eu entendi que a XP era uma empresa que eu não queria trabalhar. Eu não queria passar na oportunidade, é uma gestora que eu não queria para mim. Uhum. Então, e aí agora eu vejo que além do que mudou do ano passado para cá, é o meu propósito com a minha comunidade também, que isso para mim é um valor. Então eu não vou entrar numa empresa onde ela não cuida principalmente do lado racial, é onde ela Uhum. não cuida da diversidade. Pois é. E você percebe como isso faz com que você dê um norte, dê uma orientação às suas escolhas? Percebem isso? Quando você tem mais consciência daquilo que te move, fica mais fácil dizer sims e dizer nãos. E entender o que é a oportunidade de verdade e o que é que está tirando você do teu caminho. Porque olha o tanto de coisa que vem pintada de oportunidade, mas na verdade é só BO para você daqui a pouco. Quantas vezes você não já passou por isso? Forçando assim, tipo, eu vou passar por cima dos meus valores aqui só um pouquinho para ter um nível de, né, conforto na minha vida, para passar por aquele problema, e eu vou aceitar aquele desaforo ali ou aquela proposta acolá. E quando você vê, tá doente, tá desmotivada. Quantas vezes? Eu já passei por muitas dessas, muitas vezes. Isso é até com o namorado também, né? Que a Relacionamento gente, afetivo, é. que às vezes a gente até aceita algumas coisas, por mais que a gente discorda, a gente aceita, mas aí depois a gente vê que não é nada do que a gente quer, já deu, já chegou no nosso limite. E eu preciso falar uma coisa para vocês, assim, é muito forte quando você se conecta com o seu propósito, tá? É muito forte, porque você está se aproximando muito mais de quem você é de verdade, do entendimento daquilo que é importante e é essencial para você. Já aconteceu não uma vez apenas de alunas fazerem esse exercício do propósito e justamente levar a reflexão para a vida pessoal, para o relacionamento afetivo e também perceber que ali havia uma relação que estava puxando a pessoa para baixo.
E a pessoa se desfez desse empecilho, né? Porque já era uma âncora, não era um relacionamento, era uma âncora puxando a pessoa para baixo. Isso pode acontecer, assim como vai acontecer de você olhar para uma oportunidade profissional, enfim, você também vai olhar para suas relações com um nível de filtro maior, colocar realmente filtros para que você se mantenha, né, alimentando a sua energia daquilo que realmente importa. E aí, eu queria que vocês compartilhassem comigo, conosco aqui, qual foi a frase que você chegou do seu propósito? Pode compartilhar e ver a sua frase, por favor? Vou compartilhar, só que eu achei. Eu fiquei assim, quero mudar o mundo, né? Mas, peraí, deixa eu só pegar aqui que estava aberto e. Eu vou perguntar e você me complementa, né, a frase. Então, vamos Tá. lá. Meu propósito, o que mais me motiva na vida é... O que mais te motiva na vida? Eu coloquei inspirar pessoas e organizações por meio de manifestações artísticas e culturais. Eu coloquei entre parênteses arte, aí tanto pensando na questão musical, visual, enfim, Uhum. na transformação individual e coletiva para o desenvolvimento de melhores modos de produção e do viver, promovendo a equidade, diversidade e sustentabilidade e resgatando tecnologias ancestrais. Oh, foi bem complexo, hein? Por isso que eu falei, eu acho que eu queria mudar o mundo, né, com esse Não, propósito. calma, calma, que daí, disso aí a gente vai pegar o sumo, a essência da coisa. Amei, tá Sim, ótimo. aham. E você, Pauli, me conta, o que mais me motiva na vida é... Tá sem micro... Ai, Inspirar pessoas e organizações a viverem uma vida e um propósito sustentável. muito bem. Você sabe como é que você vai fazer isso? Aí que é o negócio. Porque aparentemente, na minha cabeça, parece que eu preciso fazer duas coisas, né? Uma Hum, pessoa para a pessoa física e uma pessoa jurídica. E uhum. aí tem uma comunicação aqui para as pessoas físicas, que no caso seria o Instagram, enfim. E aqui a pessoa jurídica, que seria o LinkedIn, as minhas relações pessoais, enfim. Aí É, aparentemente é dessa. mas você está dividindo as suas redes, né? A sua comunicação, o seu marketing. Mas o que eu estou perguntando é mais o seu como mesmo. De que maneira você vai fazer com que isso aconteça? É através do compartilhamento do seu conhecimento, das suas palestras? Como é que você Ah, sim. visualiza isso acontecendo? É a partir de palestras, a partir de treinamentos, a partir até da minha escrita também, né? Dessa Uhum. comunicação escrita e falada. Tá. E aí começa a visualizar o que mais pode se encaixar aí, porque é desse questionamento que surgem as oportunidades de negócio, tá? Então, o que que pode ser extraído daí? Livro, você já tem livro publicado, né? Inclusive. Já é uma Infantil, escritora. né? Hã? Infantil, né? É infantil, então. Você já tem um livro infantil publicado, é uma escritora. Respeita, respeita. Inclusive, ó, Fred e Pauli, façam um combinadinho aí. Fred, vocês já foram Eu no pensei Instagram? nisso. Vocês já foram no Eu Instagram da pensei nisso, porque eu vou Fred? mandar o livro para a Fred para ela ver. Olha lá. Ah, eu já quero, eu adoro literatura infantil. Influencer de livros, amo. E aí, por que não uma escrita voltada também para adultos, né? Justamente com essa pegada que você já está escrevendo. Então, segue escrevendo, por que não, né? Então, já é uma nova oportunidade. Precisa fazer tudo rápido? Não. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Deixa a coisa organizada, né? Beleza, Fred, o que mais me motiva na vida é... Você tá sem microfone, hein? Estou procurando no meu caderninho. Ah, é porque você Onde transcreveu pro caderno, né? Ai, sim, eu gosto de fazer, escrever à mão. O que mais me motiva na vida? Nossa, eu acho que conversar com as pessoas.
Mas você não escreveu aí? Você escreveu, não escreveu? Não, eu não achei. Onde que tá isso? É o passo 3. Ah, nossa senhora. Tá na minha frente, gente. Tá na minha frente. Ó, desculpa, viu? Não tá Nada. fácil. É a gripe, é a É, gripe. acolher, compartilhar conhecimentos com outros para serem mais conscientes do próprio eu. Acolher, compartilhar conhecimento com os outros, Com para os o quê? outros, para serem mais conscientes do próprio eu. Então, é um lugar de escuta, mas não só de escuta. Você escuta o que a pessoa precisa, acolhe e você compartilha algo. Então, Sim, é uma troca, é uma troca. E de que maneira você pode fazer isso? atendendo pessoas, analisando pessoas. Atendendo pessoas e o quê? Analisando? Tipo, trabalhar como psicanalista, né? Sim, então é através do seu trabalho como psicanalista que você consegue abraçar e acolher o seu propósito? Você acredita assim? Sim, Isso sim, te deixa feliz? acho que sim, Sim? sim. Eu acho que tem uma coisa da literatura também que está dentro disso, porque até a forma como eu faço resenha dos livros, né? Eu sempre fico no que isso falou de mim. Eu sempre foco nisso, né? A história, se você quiser saber, você lê o livro, mas o que o livro está ensinando é isso. Entendi. Tá. Então, o seu como, dentro de todo esse contexto, é através da psicanálise e o que mais que você consegue identificar? Ah, eu acho que tem outras coisas, né, que passam por aí também, que ainda não sei como colocar. Eu tenho que tomar vergonha na cara para escrever. Pela escrita também é uma forma. Eu Para tenho um escrever o blog seu que eu próprio cuido livro, é mais. isso? Ah, também eu tô nesse trabalho há anos. Eu entendo Indo perfeitamente. Também aí. estou nisso, viu, gente? Escrevendo um livro já faz anos. E, né, Karina? Mas eu tô quase lá, hein? Já tô bem melhor do que Eu antes. lembrei disso agora. Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Tô na fase de revisão, já tá bem melhor. Eita, parabéns. Ah, vem aí, vem aí. Tá. Eu quero que você pense, Fred, nos comos. Você já sabe que é acolher, né? Através da escuta e através do compartilhamento de conhecimento. De que maneiras, lista de comos você pode fazer isso, né? Você já tinha falado aí, e a gente vai. Esse é um encontro mandatório depois do exercício do propósito, porque eu quero mesmo conversar com vocês individualmente para a gente destrinchar mais esse exercício, tá? Então, a gente vai conversar bastante sobre isso para trabalhar no posicionamento. Então, a gente vai descobrir, tá? Mas surgiu ali determinadas palavras que eu não estou conseguindo elaborar e trazer isso para a minha frase. Então, a gente vai fazer isso juntos. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, tá? Então, Uhum. Fred, escreve aí, faz a sua lista. E você, Ká, qual é a sua frase? O que mais me motiva na vida é. Ajudar as pessoas, seja no individual quanto no coletivo, a partir das minhas competências e dos meus conhecimentos. E como é que você vai fazer isso, Ká? Oferecendo, sabendo a necessidade dessa pessoa e oferecendo o meu serviço. E quando eu falo oferecendo o meu serviço, o que vem na minha cabeça são 3 pontos. Oferecendo o meu serviço da consultoria, oferecendo o meu serviço para a empresa, porque eu fico muito feliz de saber que eu consegui ajudar tanto o gestor quanto o candidato, e na religião também, porque a gente recebe muitas pessoas que estão ali precisando de cuidado e eu tô ali pronta para entregar toda a minha energia para ajudar essa pessoa. Legal, muito bom. Dito isso, começamos a nossa conversa falando do propósito. Eu vou agora
dividir vocês em. Eu vou tentar fazer isso, que é a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso na minha aula, tá? Vou dividir em duas salas, né? Simultâneas, para que vocês conversem a respeito do pitch. A gente vai começar a desenvolver o pitch, né? Não sei se vocês já deram uma olhadinha nesse arquivo que eu compartilhei com vocês. Ainda não? O pitch, o que que é o pitch? O pitch pode ser utilizado para você se apresentar para uma pessoa, profissionalmente falando, né? E dizer aquilo que você faz, né? Deixa eu ver se eu tenho o pitch aqui para. O arquivo está lá no Canva. Depois eu mostro para vocês, mas não tem problema. Eu quero que vocês discutam primeiro. Vai servir para você melhorar o seu sobre no seu LinkedIn. Aí, quando a gente começar lá a imersão, Karina vai falar sobre no LinkedIn, e aí você já tem uma ideia melhor sobre isso. Mas eu quero que você pense o seguinte agora, eu vou dividir vocês em grupos para vocês discutirem sobre isso, tá? Deixa eu colocar aqui no WhatsApp o link do Canva, só para ficar fácil para vocês conversarem, tá? Espera aí. Porque eu vou dividir vocês, aí de repente vocês perdem o link, eu não quero que vocês percam. Eu vou mandar lá no WhatsApp. Vocês não precisam escrever exatamente no arquivo, tá? É só para vocês terem a noção da pergunta que eu vou fazer agora. Deixei lá no Canva. E eu quero que vocês discutam essas duas primeiras perguntas, que são: qual é a pergunta que você pode fazer para a sua audiência? Imaginando que você vai começar a, desculpa, a escrever um artigo, ou escrever um post, ou você quer chamar a atenção de uma pessoa numa palestra, por exemplo, né? Num momento, no vídeo do WhatsApp, ou no vídeo do Instagram que você vai começar. Qual é a pergunta que reforça uma estatística impactante para a sua audiência? O que que isso quer dizer? Eu trabalho com liderança, então qual é o tipo de pergunta que eu posso fazer para as pessoas que estão me ouvindo, que estão me lendo, que vai chamar a atenção delas? Isso tem que estar conectado com aquilo que você gostaria de desenvolver, como o problema que você gostaria de desenvolver e de ajudar essa pessoa. Entende? Tá fazendo sentido? Sim? Então, dentro desse objetivo de acolher e compartilhar conhecimento para que a pessoa entre em contato com ela mesma, qual é a pergunta que chamaria a atenção dessa pessoa? Tá? Para isso, eu vou dividir vocês em duas salas para que seja um trabalho em dupla, e eu gostaria que você. Vai durar 1 minuto, tá? Então, que nesse 1 minuto vocês falassem um pouquinho sobre o que você faz e qual é o seu objetivo, para que a outra pessoa pudesse te ajudar a desenvolver essa frase. Pode ser? Combinado? Somente a primeira pergunta. Qual é a pergunta, a ideia, né, que reforça uma estatística impactante para a sua audiência? O que que vai captar a atenção dessa pessoa que está te ouvindo, tá? Vamos ver se eu consigo? Ah, sim! Salas simultâneas. Prontas? Duas. 1, 2, 3 e foi. Aí, quando der 1 minuto, eu chamo vocês de volta, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Foi. Agora é só vocês entrarem nas salas.
Todo mundo de volta? Sim, um minutinho não é o suficiente, Não não, tá? é. Eu percebi, eu percebi. Eu acho que tá Difícil, muito errado difícil, isso, Tati. Tá muito Não, difícil. errado. eu Pelo percebi, menos um não, minutinho para cada. não, exatamente. Aí eu aumentei 1 minuto para cada, e aí quando eu pedi para fechar a sala, o programa ainda deu mais 1 minuto. Foram 3 minutos. Então tá lindo. Ai, Deu Nossa, para não deu certo. Não deu tô certo. Foi, percebendo. foi tipo, caramba, pera, e aí? Tá, então vamos lá. Nós tivemos Karina e Ive na Cadê sala a 1 e Paulo e Fred Paulinha? na 2, É, a né? Pauli tá aqui. Pronto. Eu quero saber qual foi a pergunta, Karina, para o seu público, para a sua audiência. O que que é, qual é a pergunta que vai chamar a atenção dessas pessoas? Venha saber o que te reprovou na sua última entrevista. Você sabe, ou você gostaria de saber, ou qual é. Você precisa fazer uma pergunta, né? Aham. O, Ah, o que te. es- Fala de novo? eu vou repetir, tá bom? Tá. Venha saber o que te reprovou na sua última entrevista. Você gostaria de saber o que te reprovou? O que te reprovou na sua entrevista?
Você sabe o que te reprovou na sua entrevista? Começa a criar perguntas para essa pessoa baseada no que você vai entregar e no que você sabe que ela precisa resolver, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Você vai sempre fazer essa mesma pergunta? Óbvio que não, né? Mas para que você já saiba como desenvolver textos, vídeos, etc., para captar a atenção da sua audiência, tá? E você, Fred, qual foi a sua pergunta? Então, minha pergunta não concluída, porque fechou a sala. Tipo, você já parou para pensar? Eu tenho um começo, sabe? Tipo, eu não tenho uma pergunta fechada. Mas independentemente do assunto, eu acho que só o fato de falar, você já parou para pensar, o cérebro entra de pensar, muito antes de terminar de saber. Então, de uma forma, capta a atenção. Mas eu Então, isso gostaria, é eu quero que você reflita um pouquinho mais, então, e elabore. O que que você quer que a pessoa pense? Você já parou para pensar no quê? Eu queria que você trouxesse essa pergunta para mim. Você pode terminar aí, tá? Enquanto eu pergunto para as outras meninas. Então, Pauli, me conta, qual é a sua pergunta? A Fred, ela não conseguiu elaborar dela, porque ela elaborou a minha, porque eu não tinha entendido nada. Que era... A gente vai ter tempo Então, ainda. resumo de como funciona a cabeça da Fred. é, então eu começo, na verdade, com uma lista. Então eu começo assim: separar o seu lixo, cuidar das suas plantas, cultivar seu alimento, praticar atividade física. Para você, o que parece ser sustentabilidade de vida? E aí eu começo a falar sobre todas essas coisas. Mas aí, e é engraçado quando você fala sustentabilidade de vida, eu fico curiosa para entender o que que você vai trazer para mim. Eu fico sempre quando você publica alguma coisa de sustentabilidade, eu falo, gente, mas o que que a Pauli está falando? O que que a Pauli está falando? Eu quero saber o que que a Pauli está falando de sustentabilidade de vida. Eu também E, fiquei curiosa. Eu também fiquei né? curiosa, interessada de, será que é academia? Será que, ó, lixo, né? Mas e o que que as plantas têm a ver com isso? O que que a academia tem a ver com isso? Uhum. Então, é justamente isso. Eu quero saber o que é que conecta, qual é o fio que conecta todas essas coisas para você me ajudar a entender o que que é sustentabilidade de vida. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Tá rolando um Eu chat. falei sobre que hoje no meu trabalho a gente está falando Sustentabilidade. sobre o conceito de sustentabilidade financeira dos 6Gs. Não sei se vocês já ouviram Já falar. ouvi falar. Sim. E aí, o último G eu achei interessante que é gratidão. Que é É porque você, normalmente a tipo, gente liga a palavra sustentabilidade é só separar lixo, né? Tipo, se eu sou sustentável, eu separo o lixo. E, tipo, não é só pode ser sustentabilidade, várias coisas, né? tipo, é sustentar alguma coisa. O que que sustenta a sua vida? Sustenta a sua vida é você se cuidar, é você praticar atividade física, é você se alimentar bem, é você estar próximo à natureza. Isso sustenta a sua vida. Então, isso é ter uma sustentabilidade na sua vida. E aí, Uhum. quando a gente fala sustentabilidade no viés que está sendo falado no mundo, é muito. Tenha sustentabilidade de vida. Então, separe seu lixo, seja vegano, ponto. E aí Morreu a pessoa aí. tá toda cagada no resto, né? Exatamente, a pessoa tá comendo, tipo, enlatado porque é vegano e tá cagando em tudo e tá achando que é sustentável e não é sustentável, tipo, então é nesse lugar. Só que eu não tô conseguindo realmente fazer essa linha de raciocínio, assim, Uhum. dessa explicação do que é, sabe? E aí que entra o que a comunicação no Instagram e a comunicação no LinkedIn, porque no LinkedIn eu não falo de sustentabilidade de vida, eu falo de sustentabilidade nesse lugar de ações para que o mundo se torne um lugar mais sustentável. A sustentabilidade de vida é algo mais complexo assim do que apenas ações, né? Tipo, Mas aí, ações de empresa, enfim. mas aqui Mas aí como eu entendo também. pode falar, Fred, por Eu, favor. eu entendo também, tipo, que no LinkedIn, né, vamos dizer assim, pode vender mais falar de sustentabilidade. Mas eu acho que falar de sustentabilidade de vida faz com que seja uma coisa que é você que está trazendo isso.
Porque, Exato. de fato, sustentabilidade de vida é falar que não adianta só fazer a ação se eu não olho para mim, né? Porque o que é sustentável também nos laços que eu estou tendo, no trabalho, na forma como eu vivo com as coisas, né? Na forma como eu me coloco diante das coisas. Porque é tudo beleza eu separar o lixo, porque todo mundo está separando, e a outra coisa é eu separar o lixo, porque eu tenho uma consciência daquilo. Uhum. Não E é sei, para interessante. mim é isso. E é interessante observar quando a Ivy traz, né, o conceito de sustentabilidade financeira, os 6 Gs da sustentabilidade financeira e o último é gratidão, a gente percebe que o ser humano, ele precisa estar interconectado. Então não adianta nada você, como a Fred falou, se você faz todas essas coisas e não está prestando atenção em si mesmo, né? No que você está fazendo, na sustentabilidade da sua própria existência, não no sentido financeiro apenas, né? Mas o que você está fazendo com toda essa sustentabilidade que você está pregando e que você está desenvolvendo na sua casa, no seu prédio e tal? Como é que isso vai realmente fazer a diferença na pessoa que você é? Eu acho que a maneira de você interconectar todas essas coisas é sempre trazendo, por exemplo, principalmente no LinkedIn, né? Trazendo o que a audiência pensa que quer ouvir ou conhecer, e você entregar no final do seu texto, né, uma virada de chave para a consciência que você quer transmitir com o seu, a sua metodologia, tá? Que a sua metodologia não é uma metodologia que integra esse externo, né, essa visão para o social, para o ambiente, para a governança, enfim. Mas o que que isso vai impactar, né? Na verdade, o que que você, como indivíduo, vai fazer com isso, né? Como é que isso impacta a sua própria existência? Então, eu acho que vale a pena sempre essa virada de chave, tá? Porque toda vez que você fala de sustentabilidade de vida, eu sempre fico com uma, uma ansiedade do que vem de resposta. Então, qual é a sua resposta dentro desse contexto? Não entregue de mão beijada, não, porque eu acho que essa curiosidade é legal. Mas volta e meia, dentro dos seus posts e dos seus artigos mais científicos, mais, né? Lança uma dessas para que a pessoa lembre de você por conta disso. Esse é o seu diferencial, né? Como a Fred trouxe. Quem mais? É a Ivy, né? Eu. Então, a gente foi jogando assim, mas uma coisa porque a Karina falou assim, pensando, por exemplo, que eu fosse fazer um projeto visual, enfim, para alguma pessoa, empresa, então eu coloquei essa frase assim, saiba como fechar seus negócios com um projeto visual, enfim, na verdade era meio assim, você, tipo assim, se você não tem uma apresentação bem feita, né? Aí eu tô pensando mais no design. Se não tem uma apresentação bem feita, você não vai conseguir fechar seus negócios. Eu não consegui formular uma frase assim, bonitinha, sabe? Mas era meio que Uhum, essa ideia do tipo, se você não tem um logo, uma apresentação, assim, você não vai conseguir fechar seus negócios, ou nesse sentido, sabe? E uma uhum, outra também que veio, que é mais no sentido de design estratégico, experiência do usuário, é assim, você sabe o que realmente o seu usuário, o seu público está fazendo no seu site ou no seu aplicativo? Que aí já é para uma outra área também do meu trabalho, assim. uhum. Tá. Eu acho que o mais importante para vocês, né, dentro elaboração dessa pergunta, é entender para quem você está Uhum. falando. Para quem você Sim. está falando? Quem você Uhum. quer alcançar? E aí vem a segunda pergunta, né? Qual é o problema ou necessidade predominante do público, de quem para quem é que você está falando, né? Que você quer abordar? Então, pensando no seu objetivo aqui nesse processo de mentoria, entendendo que você tem um foco a alcançar, seja ele no CLT, seja ele no empreendedorismo, você quer chamar a atenção de
Pessoas. Você quer criar relacionamento com pessoas, né? E sabendo que a gente, por mais maravilhosas que sejamos, não vamos conseguir resolver o problema de todo mundo, né? Todo mundo aqui já sabe disso, né? A gente não resolve o problema de todo mundo. Quem é a pessoa, se você pudesse escolher hoje uma pessoa, um tipo de pessoa, um grupo de características de pessoa para resolver o problema dela, quem seria essa pessoa? Karina, você trouxe, você fez essa cara de interrogação, mas você tá falando aí, são pessoas que estão participando ou querem participar de processos de recrutamento. É isso? Sim, é isso. São pessoas que estão sendo reprovadas e não sabem o porquê e está sendo reprovada com frequência. Pronto. Então você já tem uma pessoa para falar com ela. Então, o que Uhum. que você vai fazer com essa pessoa? Você vai estudar o que que essa pessoa precisa e vai começar a entregar. Se, no caso da Karina, ela dá consultoria, então ela tem um produto para fazer isso acontecer, né? Mas isso pode ser feito em qualquer ambiente que você tiver. Se você tem você vai, por exemplo, tomar um café com uma pessoa que vai fechar uma parceria. Você precisa saber quem é essa pessoa. O que que ela espera de você e o que que você pode esperar dela. Qual é o resultado que você quer dessa relação? E a partir daí você elabora. Qual é a pergunta que você vai lançar para chamar atenção para o problema que você resolve? Qual é o problema que essa pessoa precisa resolver e que você pode ajudar? De que maneira você pode ajudar a resolver esse problema? E aí vem seus serviços, né, suas habilidades, enfim, tá? Pauli, quem é o público que você quer resolver o problema? De quem você quer resolver esse problema? Então, acho que são pessoas que têm práticas de sustentabilidade, mas que não têm consciência do que é a sustentabilidade, de uma forma geral. Então, são pessoas que praticam algumas ações, mas que não sabem o porquê está praticando, na realidade, assim. Será que Eu acho, mas não não tenho são certeza. pessoas? Porque você falou, né, de sustentabilidade de vida. São pessoas que já têm um comportamento, elas já estão conectadas com essa ideia, mas elas estão com algum desequilíbrio, é isso? Com... Sabe, vem na minha cabeça assim, quando a pessoa. Você já ouviu que tem muita gente falando sobre não existe CNPJ sem CPF? Sim, Tem é o muita gente falando novo isso. mantra do Isso, novo é, a ano. nova falada assim da galera. Uhum. O que vem na minha cabeça é que não existe a sustentabilidade se não tiver uma sustentabilidade, se a sua vida não for sustentável, na realidade. Então, não tem como você separar um lixo se a sua vida não está sustentando nem quem você é. Pode até separar o seu lixo, mas se você não sustenta nem a pessoa que você é, você não consegue chegar numa sustentabilidade de vida. Não vai adiantar você separar o lixo, né? É, então, eu acho que é nesse lugar que eu quero, que eu olho assim sempre. As pessoas falam muito sobre vou separar o lixo, vou parar de comer carne, mas aí tá ferrando a própria vida a troco de um slogan. Ah, eu sou vegana. Sim. Ô, Pauli, e se você criasse, qual é o Eu tô viajando, eu viajo, viu, gente, nos meus pensamentos. Vocês me ajudem a aterrar. Se você criasse o ciclo dessa sustentabilidade ideal, o que seria esse ciclo? O que que compõe que eu fiquei pensando ali, né, nos passos ou porque as pessoas falam 5 passos, 6 passos, não sei o quê. Não é bem isso, não, mas o que seria, dentro desse contexto, os pilares para essa sustentabilidade de vida? Para que isso te dê mais clareza e objetividade para focar no público, sabe? Aham. Fica como missão para você desenvolver os pilares da sustentabilidade de vida.
tá? E isso pode virar um post, enfim. Por exemplo, os pilares da minha metodologia são autoconhecimento, autoconfiança e autogestão. Essas são as três principais, os três principais temas que envolvem todo o meu trabalho, seja na mentoria, seja nas minhas palestras, né? Toda vez que eu vou falar sobre liderança feminina, eu tenho esses pilares. Quais são os pilares da sustentabilidade de vida? Então, quando eu comecei a falar sobre, né, a sustentabilidade de vida, eu trouxe aí os três pilares da sustentabilidade, que é, né, o ambiental, o social e a governança. Trouxe os três alinhado a um quarto pilar, pensando numa sustentação de uma casa que precisa de quatro pilares. Então, seriam essas três: ambiental, social e governança, mais o pilar da ancestralidade, porque a ancestralidade é o que nos leva a essa conexão íntima com a natureza e o que faz a gente ser realmente sustentável. Se a gente Ok. não se conecta com a nossa ancestralidade, a gente faz as coisas no automático. E a Uhum. ancestralidade é o que nos faz retornar aquilo que a gente é em essência, o que é natural, o que é natureza em essência, e aí sim a gente tem uma vida que sustenta quem a gente quer ser. Só que é isso, eu tô me perdendo na comunicação, sabe? Os pilares eu construí baseado nisso, assim, mas eu tô me perdendo na comunicação para que as pessoas compreendam o que é a sustentabilidade de vida. Tá, porque o que que acontece? Dentro do que eu penso, se você fala, você pega o ESG e traz para esse universo, você está falando, porque o ESG ele está muito conectado com ações externas, né? Ações externas. Como é que a gente vai modificar o meio ambiente? Como é que a gente vai modificar a sociedade? Sociedade está ali, né? Como é que eu vou, né, interferir? Mas será que faz tanto sentido assim? Ou você poderia fazer uma conexão, mas sem utilizar exatamente esses pontos, sabe? Uhum. Porque uma coisa, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Sim? Porque tá muito conectado com o externo. Quando eu falo de governança, eu estou falando sobre, na maioria das vezes, né? Quando a gente está falando sobre as empresas, são leis, são regras. Não, mas eu falei errado. É o econômico, né? Na verdade, é da sustentabilidade, não é SD. O da Tá bom. sustentabilidade é ambiental, econômico e social, Ah, né? tá bom, Eu falei entendi. governança por causa da SD, confundi, Eu mas tô com uma dúvida. E o cliente é o indivíduo, não a empresa. aí que é o rolê, porque tem o indivíduo e tem a empresa. Aham. E não Eu é, não é fiquei um problema. interessada na pergunta que você fez nas três primeiras, o que que seria? Se era academia, se é separar o lixo. Foi algo É que me porque chamou a é um atenção. negócio que chama atenção, só que você precisa saber explicar. Uhum, Entendeu? A pergunta não é o problema. A minha questão é a resposta. Eu sempre fico esperando a resposta do que é, né? uhum, Então, elabora bem essa resposta para trazer essa integração, né? E fazer a virada de chave depois que você desmembrou o problema, né? Então, o problema é que essa pessoa, ela tá, uhum. ela tá em desequilíbrio com a base que vai dar essa sustentação, né? Que é Isso. Uhum, com o alicerce. De repente, você pode construir até a ideia de uma casa e tal, e o alicerce. Qual é o alicerce? A base, né? uhum. Que é. Mas é nesse lugar, sim. Beleza. Tá. Agora sim. Quem mais? Quem faltou que eu já me perdi aqui no rolê? Ive, né? Eu estava pensando aqui em qual seria o público-alvo, porque eu acho que Ah, eu ainda estou um pouco perdida assim. Como tem muitas coisas, né? mas Eu eu acho acho que que eu ainda não. depende de onde você estiver. Não importa agora qual É, é o público. O mais importante é você entender que quando você for ser contratado, estiver prospectando como DJ, você vai ter um uhum, público e você precisa entender uhum, a necessidade desse público. Quem é esse público? uhum, Como é que você se sim, posiciona? Quando você estiver no LinkedIn, você está buscando uma vaga, qual é o seu objetivo no LinkedIn? É fazer conexão? É buscar trabalho? Qual é o seu objetivo? Aí você foca no público que você quer atrair.
E você, Uhum. Fred? Então, vocês estavam falando e aí eu fiquei pensando nisso, né? Tem, tem uma coisa que eu acho que eu nunca levei muito pra frente, nem muito a sério, mas que de fato é uma coisa que me interessa muito, tipo, em atendimento assim, eu gostaria muito de trabalhar com o público LGBT, e aí é muito específico em Uhum, questão de público de LGBT. Eu acho que eu gostaria de trabalhar, tipo, psicanálise em grupo, com não pessoa, com também, mas não necessariamente, com pessoas que têm algum diagnóstico, não com companheiros de pessoas que têm algum diagnóstico. Não sei se está diagnóstico de claro. quê? De questão de saúde mental. Como familiares. Isso, isso. Porque Interessante. eu gostaria muito de trabalhar com esse público, porque eu acho que tem a frustração de não saber como ajudar, tem Uhum, a questão de fazer algumas coisas que acabam atrapalhando mais do que ajudam. uhum, E aí tem a questão de que se a pessoa não vivencia aquilo, nunca vai entender. Né? E tem esse lugar de aceitar que você não vai entender, mas você pode ser um apoio. uhum. E Esse é um. você já tem alguma coisa nesse sentido nas suas redes? Você tem algum Instagram onde você fala sobre isso? Ou isso está em algum lugar? Eu não falo sobre. Mas você não fala porque você não colocou foco. Se fosse para colocar isso como missão, você abraçaria? Sim? Temos aqui, cadê o dedinho? Promessa do dedinho, cadê? Tá aqui. Mas aí tem uma outra coisa, quando a gente fizer a sessão sozinha, eu vou compartilhar sobre. E aí Tá eu bom, acho que meu segundo público é refugiados e imigrantes. beleza. Tá, então anota aí, tá? Anota esses públicos que a gente vai avançar. Ive. Eu levantei a mão porque quando eu estava fazendo a propósito, me veio uma ideia assim, enfim, ainda é muito inicial, né? Eu cheia das ideias. Mas me veio a ideia de, porque assim como a Pauli também tem muito essa coisa de, gosto de me conectar com a natureza. Acho que talvez não tenha o super conhecimento avançado, né? Mas eu tenho várias coisas assim, cristais, ervas e não sei o que, tarô e tal. E aí eu tava pensando muito assim, como que eu poderia conectar a questão de. Porque é uma dos minhas. Não sei se não tá bem propósito, acho que é vocação, talvez, que Uhum, é animar ambientes, pessoas e tal, né? Trazer alegria. Então eu tava muito pensando em conectar essa questão da música, uhum, talvez também com, tipo assim, vivências que tragam as pessoas para a conexão da natureza por meio da música, sabe? uhum, E aí eu não sei muito bem, tipo, aí pensando nisso específico, que era tipo assim, talvez pensar, isso tá muito inicial, né? É uma ideia só, mas pensar em talvez vivências em lugares X que eu faria música e talvez traria atividades ou coisas assim para as pessoas se conectarem mais àquele ambiente e tá vivendo aquilo, né? Aí, pensando o que que seria o meu público-alvo, né? Se eu pensar nessa ideia, assim. São pessoas que se querem se desconectar um pouco da vida cotidiana, da correria, enfim, acho que talvez é meio uhum. que ir para esse caminho, né? Sim, e até com a sua ideia inicial, né, de viajar e de Sim, vivenciar essas culturas, de se conectar com essas pessoas que também exato, querem isso, exatamente. né? E que estão Uhum, buscando esses lugares, ou organizar experiências, de repente, uhum, né? Já sim, se junta aí, já faz um retiro, já faz uma imersão, exato, já, né? Que exato, eu tenha penso muito nisso. junta pessoas de todos os tipos, pessoas nômades ou, sei lá, pessoas conectadas de alguma maneira com essa ideia de estarem juntas e vivenciarem arte, né? De cultura diferente. Exato. Uhum. Beleza. Aí nós vamos para a segunda etapa, né? Óbvio e evidente que vocês vão pegar depois esse exercício do pitch e fazer ele destrinchadinho. Aqui a gente está só criando caraminholas na sua cabeça para você fritar bem e ficar com essas ideias aí presentes, né?
A segunda etapa, depois que você captou a atenção da pessoa no seu pitch, é justamente gerar interesse. E aí você gera interesse em você e no que você faz a partir do momento em que você realmente consegue falar sobre você e se conectar com essa outra pessoa através da sua história, dos seus resultados, né? Quando você consegue uma conexão genuína com a outra pessoa, é quando ela se identifica com alguma coisa na sua história, né? Vocês concordam? Então, a partir dessa conexão, que é única, por quê? Você pode pensar assim, poxa, eu queria ser mentora, mas existem tantas mentoras no mundo, nenhuma mentora será igual a você. Nenhuma mentora será igual a mim. Não vai ser. Porque eu tenho a minha história de vida, a minha maneira de fazer, os meus tipos de pensamentos e conexões, e você, dentro da sua área, vai ser da mesma maneira, né? Vai ser do mesmo jeito. Não tem nenhuma pessoa outra no mundo igual a você, né? Para isso, você precisa entender qual é esse seu diferencial. Qual é o seu diferencial? E o seu diferencial para se conectar com a pessoa, com a sua audiência, vai ser a sua própria experiência que conecta com essa dor que a pessoa sente e com a sua maneira de resolver o problema. Por quê? Existem trocentas pessoas aí buscando emprego. Trocentas. Qual é a experiência, qual é a sensação, o sentimento que você pode compartilhar com essa pessoa que você já passou? Qual é a dor que você já sentiu em processos de recrutamento, por exemplo? No caso da Cá, né? Que está trabalhando com esse público. Pauli, qual é a experiência que você já passou e que você sabe que você já passou por isso e você pode ajudar a pessoa a não passar por isso da mesma forma como você passou, justamente por não ter sustentabilidade de vida. Não estou falando com isso nesse sentido de você trazer, ficar reclamando nas redes sociais, que a vida, não é isso. Mas que você consiga se colocar vulnerável dentro desse processo de conexão com a outra pessoa, tá? Será que existe algum fato ou experiência notável em sua trajetória que se conecte com o interesse dessa pessoa, com a dor que ela está sentindo agora que você vai tentar resolver? Existe algum ponto, algum acontecimento na sua história que te leva hoje, até no exercício do propósito, tem lá no final quais são os seus demônios, né? O que te deixa com raiva? E provavelmente o seu propósito ele está conectado com resolver isso, com não deixar que isso aconteça com mais pessoas, né? Então, eu vou deixar vocês conversarem novamente por 2 minutos, tá? E eu quero que vocês falem um pouco sobre você, que vocês contem de que maneira um ponto da sua história se conecta com a solução que você quer gerar hoje. Por que você resolveu resolver esse problema dessa forma como você quer resolver? Você já teve essa experiência antes? Como é que foi isso para você? Ou será que você descobriu uma maneira de resolver aquele problema porque alguma outra pessoa estava te orientando a fazer de um jeito diferente e você simplesmente assumiu esse protagonismo e criou uma nova maneira de resolver esse problema, tá? Então, quero que vocês conversem agora para tentar entender, dentro da sua frase, do propósito, dentro dessa pergunta que você quer responder, o que se conecta na sua trajetória, que te dá uma base, que te dá uma profundidade para ter empatia e conseguir olhar no olho dessa pessoa que vai te procurar e que vai conversar contigo para resolver esse problema. Dúvidas?
Não? Então, bora lá. 2 minutinhos, hein? Memorizem, porque depois eu vou pedir para uma contar a história da outra, tá? Então, prestem atenção aí para não perder a coleguinha. Vamos embora. Espera aí. Pronto. Pauli?
Voltamos. Vocês foram sugadas pelo, né, universo paralelo. E aí eu Foi. coloquei a Ive para lá também, porque a Pauli não estava conseguindo. A internet ficou ruim para a Pauli. Vamos esperar que Uhum. ela. Deixa eu ver se ela está aqui. Não, então, caiu. E aí, chegaram a alguma concepção de pontos da história que se conectam com essa dor ou essa necessidade que você quer conseguir aí de alguma maneira ajudar a resolver? Sim? Cá? Eu tava, eu tava falando agora, até tava com dificuldade de chegar num lugar. E aí a Fred me colocou um ponto que eu falei, ah, tá. Vou contratar a Fred já. Aí eu tava respondendo, só que no meio cortou, mas aí agora eu já tenho uma Vai história. anota aí enquanto a Cá e a Fred falam, você vai terminando de ajustar os pontos. Cá, pode falar. É sobre a Fred, né? A Fred, ela é uma pessoa LGBTQIA+, e que ela entende que ela teve dificuldades referente à saúde mental, principalmente porque tem algumas pessoas que diz que acolhe, diz que aceita, e no fundo não é bem assim, Uhum, né? E ela também é uma pessoa imigrante. E ela sabe o quanto essas pessoas elas possuem, elas têm dificuldade, elas têm traumas. Então, ela entende que tudo isso está relacionado à saúde mental, no qual ela já precisou de apoio, então ela deseja aí oferecer esse apoio também. Certo, muito Fred? bem. Arrasa. Isso aí. Ótimo, Fred. cara. A Karina, o ponto de conexão da Karina tem muito a ver com a história dela também, da estratégia que ela teve que fazer para poder fazer a faculdade que ela queria, né? Ela passou 4 anos trabalhando em coisas que não era o que ela queria, então acabou trabalhando em um lugar para poder juntar dinheiro, pagar a faculdade, fazer a faculdade na área que ela queria. E aí depois ela passou um tempo sem trabalho e nesse tempo ela entendeu que ela precisava de estratégias para se posicionar no LinkedIn para ser chamado para as entrevistas, né, nesses lugares onde ela queria ter um impacto. E é o que acabou acontecendo. Então, o público dela é justamente poder orientar nessas coisas que ela vivenciou e que deram certo. Muito bem. E você, Ive, já que você não teve dupla para fazer junto com você, Uhum. conta Sim, pra gente. então, a provocação, né, que a Fred fez foi daquela que eu tava falando da ideia, né, da conexão da música e tal. E aí é isso, assim, né? Por que que eu tenho essa questão, né, de me conectar mais com a natureza e a música ser um meio disso? Eu acho que é porque eu tenho uma certa dificuldade, assim, apesar de trabalhar bem sob pressão e tudo mais, eu sinto que eu tenho um outro processo de tempo. E eu acho que é muito por causa, tipo, para mim, essa coisa caótica da vida urbana, me tira um pouco da minha essência, que é um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais, tipo, precisa de um tempo para respirar, de meditar, conectar com. Uso muito, tipo, por exemplo, da aromaterapia, de ervas, de chás, banhos, Uhum. para me ajudar nisso, né? Então, é muito nesse sentido, assim, eu acabo ficando com bastante ansiedade, e aí, às vezes, é muita coisa para lidar, assim, e essas coisas me fazem até um pouco mais de foco. Então, e eu acho que a música é um super recurso, assim, que eu uso, que eu sempre gostei muito e me ajuda nesses momentos, assim. Então é muito nisso, assim, de eu entender que essa lógica caótica da vida urbana, da vida cotidiana, da correria, assim, não é a minha essência. Então, tipo, como que eu faço para no meu dia a dia, sinceramente, eu sempre tô ali na natureza, né, no mato e tal, mas como eu recorro a alguns tipos de recursos para que eu possa ter esses momentos na minha vida, sabe? Então, acho que é um pouco esse sentido, assim, né? Aí acho que o público-alvo seria essas pessoas que também sentem essa mesma dificuldade de ter uma Essa desconexão, desconexão, se né? sentirem perdidas, né? Uhum. Uhum. Ok, entendi. Pode falar, alguém ia falar? Aí, Me tira uma dúvida.
Só aqui Hum, pensando, né? A Ive, digamos que eu sou uma pessoa que tem burnout. E aí eu sou uma pessoa que eu trabalho, 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 não consigo me desligar nos finais de semana. Então eu consigo pedir ajuda para a Ive me ajudar a me desligar e me conectar mais com a natureza para me ir relaxando e me acalmando. Seria isso? aí, Eu até pensei assim, eu poderia, por exemplo, posso te oferecer uma playlist e a indicação de um chá, uma indicação de um banho, tipo, sei lá, eu tô aqui criando, não, mas uhum, tipo assim, coisas que você possa, como você pode direcionar, tentar direcionar o seu dia, né, para isso, ou tipo assim, vai num parque, faz não sei o quê, sabe? Não sei, tô aqui imaginando, né? isso pensando em direcionar uma comunicação, uma produção de conteúdo nesse sentido. É isso, Ive? Ou não? Pode ser, pode ser. Eu não tinha pensado nesse sentido de conteúdo, eu tinha pensado como serviço até. Tipo, por exemplo, você me contrata e eu faço, sei lá, eu estou viajando aqui. Uhum. Faço uma personalização de uma de uma proposta assim, do tipo, faço uma playlist personalizada para você e te envio um chá e te, sabe assim, uma coisa assim. Existem empresas que investem, inclusive, em aromas, né? Isso faz parte do universo de marca das empresas, né? Então, tem Bem, empresas que têm o cheiro inclusive, específico da marca. é, Você pode trazer. Óbvio que eu acho que muitas empresas elas contratam profissionais para fazer a própria música, mas montar tem as playlists das lojas também. playlist Existem. exatamente. Ai, desculpa, gente, eu vou começar a tossir, que agora é a hora, viu? Playlist das lojas, de eventos, que às vezes não tem um DJ ali, né? Mas tem o evento acontecendo e precisa da própria empresa. Qual é o tipo de música que toca naquela empresa? Então, você pode criar a Uhum. partir disso uma proposta para que isso aconteça de maneira mais sensorial mesmo para as pessoas que trabalham lá. Então, eu acho que faz Hum. sentido se você agrega o seu diferencial, que é justamente proporcionar a esses locais é, frios o calor que as pessoas precisam para a saúde mental delas, né? Para elas se manterem conectadas mesmo, né? Então, se você está trabalhando num ambiente que tem um espaço de despressurização ali, por que Uhum. não criar esse ambiente onde as pessoas também se conectam, né? E se desconectam daquele caos através da música, enfim. E isso passa Sabe muito que eu acho pela que você criação de falou. identidade da própria empresa, né? Total. Você sabe que você falou um ponto também que é uma coisa que eu sempre gostei muito de saber, que é sobre as sensações, né? Uhum. E aí eu até assim, às vezes, não todas as vezes, mas várias vezes eu cheguei a dar presentes, e eu até coloquei isso lá nas coisas que eu gosto de fazer, né? Que é presentes um pouco fora criativos e tal, que é pensar em presentes que você tenha os cinco sentidos. Então, por exemplo, alguma coisa com cheiro, alguma coisa com tato, alguma coisa com audição, tal. E aí isso me fez pensar um pouco nisso, né? Tipo, por exemplo, como eu gosto muito de dança, poderia estar envolvendo ali também movimento, Uhum. aromatização, enfim, aromaterapia, né? Várias coisas, né? Pensar numa coisa assim mais sensorial. A música ser mais forte, né? Porque é algo que eu já trabalho, mas os outros Eu elementos acho que também. para o corporativo, eu acho que muito mais do que o que você vai fazer, porque você pode criar N projetos a depender de para onde, é o entendimento do que você quer gerar de transformação, que é essa desconexão com esse caos e através da sensorialidade. Então, acho que essas palavras precisam estar presentes dentro do seu propósito, né? A coisa da conexão ou, né, desconexão a depender do que você vai dizer e a coisa da sensorialidade. Oi, Pauli, seja bem-vinda de volta. O que Tá que você terrível a internet. que chegou aí de conclusão, Pauli, sobre o seu diferencial? O que você conseguiu conectar aí com a sua audiência?
A principal conexão que eu vejo é ter chegado no extremo do adoecimento mental devido a uma desconexão com o que é natural para mim. Uhum, Então, eu só cheguei no grau de adoecimento muito forte, né? Porque eu me desconectei daquilo que era natural. Eu comecei a ficar muito automática, muito uhum, focada só em trabalho, não conseguia sair de lugares e de espaços que me adoeciam. Então, e a partir do momento que eu comecei a plantar o meu alimento, que eu comecei a tomar mais chás, como eu sempre gostei, comecei a tomar mais banhos de folha, comecei a me conectar com a natureza, a praticar atividade física, foi aí que eu comecei a sair desse buraco que eu tinha entrado, assim, né? Então, vai muito de encontro com com esse adoecimento mental da sociedade e o diferencial que o que me tirou desse lugar não foi só o medicamento ou não foi só a conexão com a natureza, foi as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu uhum, sempre falo isso, que é importante fazer as duas coisas ao mesmo tempo para que a gente saia desse lugar, né, de adoecimento. uhum. E aí, quando você fala, me traz muito a ideia do público, que são pessoas que, que têm essa coisa da ancestralidade. Porque quando a gente fala de ancestralidade, a gente é mais fácil falar sobre ancestralidade para pessoas pretas e para pessoas indígenas. Parece que as outras pessoas não têm, né? Né? Não é mais Uhum. fácil. Então, às vezes, a gente precisa dar alguns passos para trás e explicar o que é essa ancestralidade, o que é essa desconexão da ancestralidade, para que outras pessoas também se interessem em fazer essa viagem de volta. Né? Quando eu falo sobre ancestralidade, e a gente conversou sobre isso em outros encontros, eu falo também sobre responsabilidade, né? Do que a gente vai carregar para frente e o que a gente não vai passar adiante. Né? Então, eu acho Sim. que vale a Você pena falou, trazer. você Oi, pode falou falar. no último encontro e fez muito sentido para mim, Tati, porque a gente carrega algumas, não querendo voltar já a esse assunto, mas fez Uhum, muito sentido do o que que a gente carrega, né? Porque você falou sobre situação financeira e tudo mais, e o uhum, que que a gente quer mudar, sim. né? Que você também comentou sobre os seus estudos. Para mim É, fez muito sentido. e eu acho que vale a pena a gente, trazendo esse olhar, Paulo, da sustentabilidade de vida, resgatar um pouco do que é ancestralidade, para que essa pessoa entenda o que é essa desconexão, né? Então, quando você vive uma vida é, de acordo com padrões externos estabelecidos por N pessoas e lugares, e você não sabe o que é seu e o que é do outro, você está desconectado, né? Com a tua própria história. Tem pessoas que não conseguem olhar para a Assim, própria história delas. Isso é uma desconexão total, né? Então, eu acho que vale a pena dar alguns passos atrás, até para você entender mesmo quem são as pessoas, seu público-alvo, trazendo mais esse tipo de assunto, sabe? O que é essa uhum, desconexão ancestral, né? Porque as pessoas falam de ancestralidade, ela vai pensar, isso aí é para povo preto, povo indígena só e acabou-se. é, Quem já tem é. essa consciência racial, né, étnica, e não é por aí, né? A gente precisa elaborar um pouco mais isso. Beleza. Vocês estão entendendo o tanto de coisa que surgiu aí já? E isso é para ser usado no seu posicionamento. Tati, como? Calma, respira que a gente vai chegar lá. Agora, para a gente finalizar, eu quero falar sobre desejo. E desejo é gerado através de resultados que você tem ou já teve. Ou é, marcos que podem ser trazidos e que chamem a atenção das pessoas para o objetivo que você quer alcançar. Por exemplo, numa entrevista de trabalho, o que que o recrutador quer saber? Cá, dê um spoiler aqui pra gente. A Ive vai fazer uma entrevista de trabalho contigo. Aham. Qual é a principal coisa que você quer saber dela para ela entrar nessa vaga que você tem?
Eu quero saber qual que é a competência que ela tem. Então, qual que é o diferencial que a Ivy tem como designer? Ou, ai, qual que é o diferencial que ela tem contra uns DJ, como DJ? Uhum. Então, qual que é a competência dela? E a maneira como você conta essa história faz total diferença. Faz total diferença. Porque podem aparecer, sei lá, 5 pessoas diferentes, excelentes designers, contando uma história, mas a maneira como você conta a sua história faz muita diferença. Então, aprender a contar essa história sobre você é um diferencial muito grande, seja numa entrevista de trabalho, seja se apresentando para uma pessoa relevante, importante, que você quer estabelecer ali uma conexão, para fechar algum projeto, qualquer coisa. É importante que você saiba realmente contar essa história. E para isso, vale a pena que você resgate ali uma situação de sucesso, um momento marcante ou algo que realmente faça os olhos das pessoas brilharem para você. E aí é a hora de pegar a síndrome da impostora, enfiar ela no bolso e seguir. Porque agora não é hora de você dizer, ai, mas eu fiz nada. Fez. Fez. Fez bastante. Se eu pegar o currículo, se eu pegar a sua trajetória, os tantos de cursos, de experiências que você teve ao longo da vida, eu vou descobrir um monte de coisa que você talvez esqueça. E aí, eu quero que vocês reflitam sobre quais são os principais resultados que você pode mostrar. Então, cá, dentro da consultoria, qual é o melhor resultado que você pode mostrar, né? Então, por exemplo, a Karina, no passado, ela fechou 26 ou 27, né, consultorias. Para mim, um resultado excelente. Excelente. Lançou a consultoria sem investir R$ 1 e, pô, fechou 26 consultorias ao longo do ano. Maravilhoso. Esse é um resultado muito legal que você precisa falar ainda mais sobre isso no seu posicionamento, né? Mas quais são os resultados que você pode mostrar? Tati, o que poderia ser resultado? Formação é resultado? Né? Quais são suas formações? É, cursos importantes que tenham a ver com aquele lugar que você está querendo uma vaga ou uma oportunidade. Mas não só isso. Qual é uma experiência que você considera importante dentro dessa área que você está atuando, ou que você quer atuar, que valoriza o seu passe? Ah, o fato de você falar 4 idiomas? Massa! Isso é uma coisa legal. E além disso, qual é um marco importante? Qual é, um número importante? Por exemplo, quantas pessoas você atendeu, né? No meu caso, como mentora, poderia trazer esse número. Aliás, eu trago, né, no meu portfólio. Então, quantas pessoas nas redes sociais, por exemplo, se você é uma pessoa influencer. Então, eu vou colocar, cadê Pauli? A Pauli já caiu de novo. Então, vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer aqui mesmo. Me contem, quais são os números ou fatos marcantes que vocês podem trazer? Eu acho que no meu caso, como DJ, eu traria, por exemplo, marcas que eu já trabalhei. Uhum. Eu nunca trouxe assim números, né? Mas o meu portfólio tem as marcas que eu já trabalhei, festival que eu já toquei, casas noturnas de relevância, sabe? Normalmente, tipo, esse é um ponto que eu acho que seria interessante. Isso está no seu portfólio como DJ já. Ah, sim. E E atualizando aí, sempre, né? isso, Boa. atualizando. E aí, eu não sei, né? Como diferencial. É que aqui a gente tá falando mais resultado, né? Sim, agora é resultado. E aí, no caso de design, assim, eu sinto que o que eu já trabalhei com muitos, dentro do design, com vários tipos de empresas, tipo, gigantes, como pequenas. Já trabalhei em agência de publicidade, já trabalhei em e-commerce.
Já trabalhei em algo mais focado a eventos, algo mais focado a digital. Então, Mas aí, essa diversidade, assim. Aí eu não sei se isso é tipo, é isso, né? Posso estar tirando para muitos lugares. sabe, eu acho que uma coisa importante a se fazer é pensar qual é o seu objetivo agora como especialista, dentro Uhum, da área do design. Qual é a área que você quer ser lembrada e que você quer fincar a bandeira no seu posicionamento. Aí você pega esse uhum, resultado, que foi o seu uhum, resultado mais marcante nesse segmento, e enfatiza ele. Mesmo que lá uhum, embaixo, falando mesmo já de LinkedIn e de posicionamento em uhum, redes, né? Mesmo que lá embaixo tenha todas as suas experiências, todas as suas coisas que você já fez, uhum, no seu sobre, por exemplo, eu enfatizaria algo que você quer chamar atenção. uhum. Eu acho que meio que um case, porque normalmente nas entrevistas sempre se Sim, pedem um case. sim. Um case que falo que, assim, já aprendi muito depois dele, mas eu acho que me trouxe bastante experiência. Foi um case que, eu fiz do início ao fim, entrevista, até fiz teste de usabilidade, falei com as pessoas e fiz isso. Tipo, eu uso bastante esse case. Acho que talvez nesse caso seria enfatizar isso, assim, porque aí eu consegui, enfim, fazer várias metodologias do design, trabalhar com Uhum. várias metodologias do design, e tive um bom resultado também. Tipo, no início eu tenho como mostrar, no início era assim, do tipo, não tinha muita expectativa e a gente conseguiu com esse projeto chegar nisso, sabe? Então, acho que Uhum. talvez esse seja um bom Contar exemplo. melhor essa história, valorizando o seu conhecimento, o seu expertise e os resultados que você conquistou, né? Uhum, uhum, Cá. Agora eu dei uma bugada, Ah, porque eu não queria só pensar nessas pessoas que eu atendi. uhum. E aí eu tô tentando pensar, pensando em alguma coisa sobre o Conecta Cá, não sei, a rede social que deu uma boa movimentada, Mas é o que é boa movimentado? O que o isso representa? quanto, o quanto eu cresci e consegui compartilhar conteúdo em menos de 5 meses. Uhum. Eu acho que você pode, eu acho que você pode focar muito mais em você como profissional, né? Então, desde que você assumiu como consultora da Conecta K, o que que aconteceu com você? Você já foi convidada para Hum, palestrar não sei aonde, Nana, todas hum, essas coisas que, né, que foram agregando, você pode trazer isso como desejo, na verdade, né? As pessoas veem você e vê, poxa, olha que massa uhum. que aconteceu Sim, com ela. o quanto eu, agora olhando para a Karine indivíduo, né? Desde quando eu iniciei o Conecta Cá, a empresa começou a me olhar de forma diferente. Então, mais pessoas me conheceram, mais pessoas dentro da empresa me chamou para, Karina, vem você falar sobre isso porque você é especialista nisso, ou porque você tem uma boa comunicação. Então, dá você esse treinamento. Deixa eu olhar, deixa eu só furiar assim o seu LinkedIn, só para ver se tem lá especialista em LinkedIn. Pera aí. Não tem especialista em carreira. Ai, Brasil! Ai, que delícia o verão. Vamos dar uma melhorada nisso? Vamos. Bora acrescentar isso. Consultora de carreira, especialista em LinkedIn. O que é que você colocaria? LinkedIn com o quê? Especialista em LinkedIn e seria bom eu falar alguma coisa sobre entrevista. Em LinkedIn, entrevista para recrutamento? Aham. Ou De LinkedIn entrevista? especialista em. Seria, eu tô aqui pensando rápido, mas alguma coisa com entrevista comportamental. Porque daqui já tem, né? Naturicô, recrutamento com foco em diversidade, consultora de carreira. Eu acho que ali
tá bem aí, e especialista em LinkedIn, eu acho. Em LinkedIn, porque consultora de carreira, já a entrevista tá ali também, né? Aham. Acrescenta só o especialista em LinkedIn, que eu acho que Especialista em isso é LinkedIn. legal. Tá E bom. aí, lá no seu sobre, a gente precisa contar uma historinha. Especialista em estratégias de LinkedIn. Estratégia de LinkedIn. Maravilha, gostei mais. E aí, no sobre, a gente tem que elaborar para contar essa história, né? Sobre a. Também sobre a Conecta K. Tá bom, vou E preparar um você. textinho. Tá. E você, Fred? Nossa, eu fiquei sem resposta para essas perguntas. Tá de dar uma bugada na gente, né? Eu tô aqui É, para isso. Vocês me pagaram para isso, me contrataram para isso. eu acho que tem Posso... que Hã? pensar mais. Dos seus Pensar mais. resultados? É, Porque você não consegue perceber quais são os resultados ou quais são os seus diferenciais? Me conta, o que que bugou? eu tenho dificuldade para identificar isso, de qual que é o meu diferencial em termos de falar de uma experiência que valoriza, uma coisa assim, não sei. Uma experiência que valoriza você como psicanalista. Como que você coloca isso em palavras? Eu não sei. Não, você vai me contar o que que aconteceu que pode valorizar você como psicanalista. O que que aconteceu na sua história que valoriza o fato de você ser psicanalista e já ter atendido outras pessoas? Onde você estava? Qual foi o impacto disso? Onde você já trabalhou? E que é uma marca, de repente, uma marca forte que você pode trazer para o seu posicionamento? Não Hum, bloqueia. O mais importante, Fred, é você deixar fluir o que vem na sua cabeça, porque o que que eu sinto quando você fala sobre você? É que a coisa pode até vir, mas você racionaliza e não deixa sair. Ah, não, isso aí não foi nada. Isso aqui, não, isso aí, né, mas isso aí não. Você quer que eu traga o seu currículo aqui? Eu Tati, tenho acesso tô ao seu sem terapia. currículo. Hã? Tô sem terapia, Tati. Tô sem terapia. Tô sem- Daqui a pouco você vai, já marca logo a terapia. Eu vou trazer o seu currículo. Você me autoriza? É assim, Autossabotagem, né? é assim que a gente trabalha aqui nessa casa. Peraí. A Como é que pronuncia? É Fred Carmetima? Fred Carmetima. É especialista em saúde mental em contextos de emergência humanitária, diversidade e inclusão sociocultural. Aí aqui tem trocentas qualificações, né? Vamos ver aqui. Experiências, Fundo de População das Nações Unidas, como assistente de proteção para violência baseada no gênero. Só Nações Unidas, só isso. Só isso. Só isso. Ela auxiliou a implementação e monitoramento de programas de combate à violência baseada no gênero da UNFPA no campo humanitário. Um monte de coisa, viu, gente? Eu tô aqui só pegando. Atuou como equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima para acompanhamento psicossocial de mulheres com medidas protetivas concedidas. Isso eu tô pegando só. É, hum, Desenvolveu planos de tratamento terapêutico para intervenção precoce no Centro de Intervenção de Santo Domingo, na República Dominicana. Que mais? Nossa, gente, tem muita coisa aqui. Tradutora.
fundadora, diretora de Relações Públicas, diretora criativa e palestrante. Você palestrou sobre quais temas? Saúde mental, sim. Sempre sobre saúde mental? E algumas outras coisas, né? Tipo, saúde mental, a questão de integração no trabalho, Uhum. O que mais? empoderamento. Empoderamento. O que mais? Você vê, né? Como vão surgindo as coisas. Maravilhosa, gente. É. Pois é, gente, ela fez bastante coisa. E bastante coisas Habilida- marcantes, né? Habilidades linguísticas. Francês fluente, Tá creole bom, tá, haitiano. já chega aqui. Não, eu Eu preciso já falar. fiquei assim, gente. Português, inglês, espanhol. Ai, ai. Você tinha comentado que já morou em vários lugares, né? Sim. Eu acho que isso, por exemplo, é um destaque, assim, porque você pode falar que tem conhecimento de várias culturas, línguas e culturas, né? Vivência, Uhum. na verdade, em várias culturas. Exatamente. E me E- parece que ela consegue atender dois públicos, né? Focado em saúde mental também. Tanto mulheres que sofreram violência, quanto LGBTQIA+, né? Quais são as suas formações, Fred? Psicóloga clínica Saúde, você é e formada em saúde clínica? psicologia clínica Ah, e psicologia terapia clínica. ocupacional. E o quê? Terapia ocupacional. Saúde clínica e terapia ocupacional. E dentro dos cursos que você fez, qual é o que você acha que chamou mais atenção, que você curtiu mais? A psicologia, com certeza. Uhum. Tá. Mas eu acho que a terapia ocupacional, ela é muito um complemento, né? Tipo, na forma de trabalhar. Porque estuda a ocupação. E o que que é a ocupação? É o que faz a pessoa, né? Tipo, tem muita gente que coloca isso com a questão de reabilitação, mas tem a parte que trabalha com reabilitação, mas tem a parte social, tem a parte mais clínica de uma pessoa normal, né, no dia a dia, encontrar uma ocupação, algo que ocupa, algo que traz uma satisfação pessoal. Então, eu acho que as duas coisas Se se juntam. complementa. Por exemplo, quando eu atendo uma mulher que passou por uma situação de violência, primeiro eu vejo a dor, mas também eu atendo na reconstrução dessa mulher, como essa Uhum. mulher começa a se reposicionar. Então, a questão da ocupação, ela entra muito nesse tipo de atendimento. Uhum. Né? Dá para Entendi. identificar o que é capaz de fazer ou procurar uma nova coisa. Uma vez que você tenha assimilado, olha para suas conquistas, olha para sua trajetória, sua história e identifica esses pontos em que você pode utilizar no seu posicionamento, uma para se conectar com as pessoas e outra para valorizar você como profissional. Ai, Tati, mas eu vou falar sobre mim, vai. Se você não falar sobre você, outra pessoa vai falar sobre você e com certeza essa pessoa não vai falar boas coisas sobre você, né? Então a gente está muito acostumada a deixar as outras pessoas falarem sobre a nossa história. Então, quando você assume o protagonismo e realmente o protagonismo e realmente entende que se você não fizer isso, alguém vai até falar, mas ela sempre vai dar um jeito de dar uma reduzidinha no rolê, porque você sabe que você é foda, só que você tem vergonha de assumir, de admitir, né? Então a gente está aqui justamente para entender que é difícil quebrar esse ciclo. Estamos aqui para, né, uma apoiar a outra, porque isso acontece o tempo todo, em momentos diferentes com cada uma, mas é preciso que cada uma de nós aqui se comprometa realmente em assumir, né, pegar a caneta e o papel e escrever a sua própria história, porque senão não adianta. Eu posso estar falando aqui
mil coisas que vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro e você não vai tomar nenhuma ação em relação a isso, tá? Então, o que que eu proponho para vocês? Que vocês dêem uma olhada nesse exercício, deixe fluir mesmo a escrita, ou grave áudio explicando, falando sobre, para que isso se internalize, e a partir desse movimento de entender cada uma dessas respostas, você começa a elaborar o seu posicionamento nas suas redes sociais, né? No Instagram, no LinkedIn ou em outras redes que você esteja, contando a história que você quer sobre você. O que que você quer que as pessoas vejam e qual é a ação que você quer gerar para nessas pessoas que vão te acompanhar, né? Tá, Ju, você está falando para eu ser influencer? Não, eu estou falando para você se posicionar mesmo. Se você quer se posicionar como especialista em design no LinkedIn, faça isso. Faça isso, tá? Se você quer se posicionar como especialista em saúde mental para mulheres que sofreram violência, ou violência de gênero, ou violência para pessoas LGBT, faça, mas se posicione como uma pessoa que tem vivência e experiência, porque isso você tem, tá? Seja a vivência mesmo, a tua vida, né? Experienciando isso, seja através do seu estudo, enfim. Não importa. O importante é que você tenha capacidade de ajudar outras pessoas, de contribuir com outras pessoas e entenda que tudo bem se você for ser se você puder ser paga para isso. Porque você pode escolher fazer gratuitamente, mas isso é uma escolha sua. Olha, eu vou fazer gratuitamente nesse projeto aqui. Isso não significa que você deve fazer isso para todo mundo, porque tem pessoas que podem e precisam pagar para que o processo aconteça bem com elas, tá? E aí, o que que vai acontecer? A partir desse encontro, vai ser realmente. Eu vou chamar cada uma de vocês para a gente já marcar o nosso encontro individual, porque eu preciso que vocês estejam com o exercício do propósito feito e uma análise já. Talvez você não precise fazer tudo isso do pitch ainda, a gente vai elaborando mais, mas que você já tenha lido, já tenha pensado, já tenha refletido sobre cada uma dessas questões, para a gente ganhar tempo no nosso encontro. Tá bem? Combinado? Sim? Foi útil esse encontro para vocês? Vai ficar fervendo aí, mas aí a gente tá esfriando à medida, tá? Que a coisa vai fluindo. Então, por hoje, encerro aqui com vocês. Eu ia até trazer mais coisas, mas eu acho que foi bastante informação para vocês metabolizarem, respirarem, tá? Fred, eu quero que você coma com farofa esse curriculão aí e comece a transformar esse posicionamento. Beleza? Conta com a gente para o que precisar. É isso, meus amores. Um beijo para vocês. Bom carnaval, não é mesmo? Beijos. Beijos. Eu até fiz uma publicação, né? Quem é você no carnaval? Aquela que vai curtir todos os bloquinhos, aquela que vai limpar glitter na casa inteira, aquela que vai fugir para a natureza, aquela que vai tirar o atraso de todos os trabalhos e estudos. E aquela que quer dormir? Aquela que Tem? vai dormir. Pois Tô é, nessa aquela que vai também. se largar no sofá e vai dormir. É isso, aproveitem, tá? Um beijo e Você me também, chamem qualquer beijo. coisa. Beijos.